Olá, gente, mais uma vez. Meu nome é Alisson, professor de Geografia. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a configuração das comunicações, tá? Mas antes de a gente começar a falar sobre comunicações, a gente vai dar continuidade à aula anterior, né? Na aula anterior a gente conversou um pouquinho sobre rede de transportes, configuração do território brasileiro e pernambucano, segundo a questão dos transportes, tá? Mas a gente vai continuar no finzinho da aula, ok, gente? Então é interessante que você assista a aula anterior, tá? Porque essa é a continuidade. É interessante também que você utilize os recursos digitais, tá? Disponíveis aí no YouTube. Você pode deixar o vídeo mais lento, você pode assistir essa aula mais de uma vez, tá? Você também tem acesso à plataforma AVA, né? Que é uma plataforma que a gente deixa todos esses vídeos, todas essas aulas. Deixamos também na plataforma algumas atividades que você pode fazer. Deixamos também algum material de apoio que você pode complementar essa aula. Geralmente eu sempre deixo algum documentário, então é interessante que você vá até a plataforma, acesse essas informações e adquira mais conhecimento, ok, gente? Uma coisa também que a gente deixa disponível na plataforma AVA é que você interaja conosco, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar um pouquinho sobre o assunto, mandar suas perguntas, você tem um e-mail lá no nosso curso lá de Geografia, que você pode entrar em contato comigo e com a equipe de Geografia, ok, gente? Então, peço que vocês prestem atenção na aula e vamos começar. Gente, na aula anterior, tá, a gente falou um pouquinho sobre rede de transporte, como a gente acabou de conversar. Tá? Então, faltou dois transportes e a gente conversar um pouquinho sobre ele, que é a rede de transporte duto-viária, tá, e a rede de transporte aérea. Acompanha na tela, gente. Então, na tela você observa, tá, rede de transportes duto-viárias. Tá? Então, o que são redes de transportes duto-viárias? São os transportes por meio de dutos. Tá? Então, toda essa estrutura em forma de duto, tá? Enormes canos, né? que passam mercadorias, como por exemplo o minério, como por exemplo o gás, que é muito comum aqui no Brasil, na América Latina como um todo. Também a gente vai ter dutos em formas de água também, né? que passam alguns recursos de água. A gente vai acompanhar no próximo slide, ok? Observa na tela. Na tela você observa os tipos de dutos disponíveis nessa rede de transportes. Então a gente está vendo aí os oleodutos, que são dutos que trafegam uma quantidade de óleos, tá? Tipos de óleos, de combustíveis também. A gente vai ter também os gasodutos, que são os dutos que passam os gases, tá? Outras formas de gases. O comércio de gases aqui na América Latina, ele funciona de maneira muito dinâmica, é o que a gente vai ver à medida que a gente for aprendendo mais sobre essa aula. A gente vai ter também os minerodutos, que são dutos onde passam alguns tipos de recursos de minério, tanto em sua forma líquida ou em sua forma pastosa também. A gente vai ter também os aquedutos. Os aquedutos passam água, né? A transferência de água por meio de dutos. Esses aquedutos aí, gente, a gente consegue ter uma maior dinâmica por meio de algumas fábricas, né? Geralmente as fábricas usam dutos de água para conseguir transportar a água. Gente, olha para mim. A gente está vendo aí que existe uma configuração aí de formas de dutos diferentes, né? E a gente vai ver que essas formas de duto também se configuram como um tipo de transporte. Isso mesmo, porque se a gente está passando algum tipo de mercadoria, a gente está utilizando os dutos para transferir algum produto, a gente está transportando ele por meio de um sistema. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. Esse gasoduto, tá? Esse sistema de gases, esse sistema de dutos, na verdade, também são chamados de sistema tubular. Aí você vê uma grande empresa brasileira, né? A Petrobras, que participa desse sistema de dutos, tanto na sua forma de gasoduto, como também em formas de aquedutos, minerodutos, tá? E a gente vai ver também que esse sistema de dutos que a Petrobras ela interage aqui no Brasil é muito importante, tanto para a economia como para a questão também do emprego, né, gente? Porque muitas pessoas trabalham desses enormes ambientes, né, controlando a passagem desses materiais que a gente acabou de falar. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. A gente vai ter na América Latina, né, o maior gasoduto, né? Então eu trouxe para vocês aí uma imagem do mapa mostrando aí basicamente como funciona esse gasoduto. Vamos conversar um pouquinho mais sobre ele, tá? O gasoduto Bolívia e Brasil, tá? Também conhecido como Gasbol, é uma via de transporte de gás natural entre a Bolívia e o Brasil.
Toda essa via de transporte ela tem 3.150 quilômetros de extensão, tá? Sendo que desses 3.150, 557 é no território boliviano e 2.593 é no território brasileiro. A construção do Gasbol teve início em 97, tá? E o funcionamento pleno ocorreu em 2000. Ele tem um início na cidade de Santa Cruz de la Sierra, tá? Na Bolívia, e percorre 136 municípios aqui no Brasil, ocupando ali 6 estados brasileiros, tá? Então, no mapa você consegue ver basicamente toda essa faixinha azul aí desse gasoduto chamado Gasbol, que serve de muita importância para a economia brasileira. Gente, olha para mim. As cidades na região sul, tem algumas cidades, né, que precisam de um sistema de aquecimento por meio de gás, né, porque são cidades mais frias e as casas contam com estrutura de aquecimento. E esse aquecimento é feito por meio desse gás que vem também da Bolívia. Mas esse gás não só funciona para o aquecimento das casas, ele também funciona para a questão de indústria e também funciona para a questão também de transporte. Então, vocês estão entendendo que esse gasoduto ele tem uma importância muito grande para os estados da região mais centro-sul do Brasil. Ok, gente? E também para a economia como um todo. Ok? Observa na tela mais uma vez. A gente vai ter também o Porto de Suape aqui em Pernambuco, né? No Cabo de Santo Agostinho. Também trabalha com um sistema não tão grande como o Gasbol que a gente viu na cena anterior, mas também participa ali de um sistema mais diversificado por meio desses gases, aquedutos e minerodutos. Tá? Então, existe uma dinâmica muito grande na utilização de dutos no Porto de Suape, aqui em Pernambuco. Então, a gente está vendo que toda essa configuração de transporte, toda essa transferência de gases, de água, de minério por meio de duto é bastante importante para o território brasileiro. E isso faz com que o território seja bastante dinâmico na questão econômica, na questão industrial, na questão comercial, que é o que a gente vai estudar ao longo da nossa formação. Ok, gente? Um outro transporte também que a gente não estudou e a gente vai ver agora é o sistema de transporte aéreo. Tá? O sistema de transporte aéreo ele funciona em sua base, né, para a transferência de pessoas de um lugar para outro, né? Então você consegue se deslocar por meio de um avião, né, por meio de um avião, que é o sistema de transporte principal, para um estado, você consegue se deslocar para um outro país, e isso se torna uma configuração de transporte bastante importante, tanto para a questão do turismo, como também para a questão de transferência de mercadorias, né? Tem muitas mercadorias que as pessoas compram aqui no Brasil e em outras partes do mundo. De um determinado local, ela também vai ser transferida por meio de avião, né? Observa na tela, gente. Na tela você vê aí o sistema de transporte aéreo, né? Então você vê uma aeronave sobrevoando aí, planando um céu. Então essas cenas são muito comuns nos dias atuais, ok? Mas eu vou mostrar para vocês aí um mapa, né, desse sistema em atividade, né, chamado também de sistemas de aeroportos. Observa na tela. Na tela você vê aí um mapa do Brasil, né? E nesse mapa mostra alguns pontos onde existem aeroportos no nosso país. Então você vê uma configuração, uma concentração, né, na verdade, maior de aeroportos na região centro-sul, tá? E centro-oeste também. A gente vai ver também a região nordeste aí, pelo fato da região nordeste ser uma área bastante turística, por conta da praia, dos litorais, também existe uma configuração muito grande de aeroportos. Se você observar bem esse mapa, você vê que a concentração no nordeste, especificamente, de aeroportos, está mais voltada para o litoral. Tá? Então, o litoral nordestino ele tem uma maior configuração de aeroportos, e isso dinamiza a questão do turismo, e isso traz uma importância maior para a transferência de pessoas de um local para o outro. Ok, gente? Mas falando um pouquinho de Estado, existe uma concessionária, né, uma empresa que toma conta dos aeroportos, que toma conta dessa questão aí aérea aqui no Brasil. E essa empresa é a Infraero, tá, gente? Observa na tela. A Infraero é uma empresa pública brasileira, tá, da administração indireta, vinculada ao Ministério da Infraestrutura e Aviação. Tá? Mas qual é a função da Infraero? Eu trouxe 3 pontos para a gente identificar as principais funções. Tá? Orientar e coordenar, controlar as atividades de aviação civil, tá?
promover a segurança, né, e a aviação, né, e a verificação aérea, tá? A gente vai ter também estabelecer, equipar e operar diretamente ou indiretamente a concessão e infraestrutura de aeroportos e aeronáutica portuária. Então vocês estão vendo que a Infraero ela toma conta basicamente de todo o sistema de aviação brasileiro, ok? Então ela vai promover a segurança das pessoas, ela vai também inserir taxas de impostos para empresas que venham trazer suas mercadorias. Então você vê que existe um controle do Estado nessa questão aí aérea, né? Nessa questão dos transportes aéreos, ok, gente? Uma outra coisa também que a gente vai ver é a questão da infraestrutura desses aeroportos, né? Observa na tela. Eu trouxe aí, né, 2 aeroportos importantes para suas localidades. O maior aeroporto do Brasil, que é o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, tá, gente? Tem uma demanda muito grande na aviação em São Paulo pela quantidade de pessoas que viajam, pela quantidade também de empresas, né, que trabalham com esse sistema aéreo. Muitas mercadorias que a gente compra vêm da região centro-oeste, na região sudeste, tá? Então a Infraero, tá? Os aeroportos da região de São Paulo têm uma importância muito grande para a transferência também de mercadorias. E ao lado eu coloquei também o aeroporto do Recife, né, gente? Aí aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. É um aeroporto bastante importante, tá? Tem uma estrutura bastante dinâmica também. E a gente vai ver que esse aeroporto tem a sua dinâmica mais voltada para o turismo e recebimento também de mercadorias. Ok, gente? Então a gente viu que toda essa estrutura, todo esse funcionamento aéreo, ele é bastante importante, como a gente acabou de falar, tanto para a questão do turismo, como também para a questão comercial, ok? A gente vai falar um pouquinho agora, entrar um pouquinho na aula de hoje, que é falar sobre as redes de comunicação, tá? Como é que funciona as redes de comunicação, quais são os principais aparelhos que a gente utiliza para se comunicar, tá? Como os sinais de comunicação eles funcionam. Então é interessante que você, nessa segunda parte da aula, preste bastante atenção, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação em nosso país e no mundo. Ok, gente? Então, gente, o que são redes de comunicação? Observa na tela. Comunicação em rede refere-se à transferência eletrônica de informação, comunicação medida por computador ou periférico. Tá? A gente vai ter o surgimento de novas tecnologias com o funcionamento dessa informação vinculado a esse sistema de comunicação. Professor, não entendi nada. Tá? Vamos entender um pouquinho o que são redes de comunicação. Olha na tela mais uma vez. Eu dei alguns exemplos aí dos sistemas de comunicação que utilizamos, né? Utilizamos muitos celulares, utilizamos também computadores, rádio, televisão. Então, todos esses meios, como a gente utiliza para obter informação, para transferir informação, faz parte dessa rede de comunicação e faz parte também do sistema de comunicação. Até porque hoje, se você quiser falar com um parente seu que não mora no estado ou que não mora em sua cidade, tá? Que seja um pouco mais longe, você faz uma ligação, ou você manda uma mensagem, ou você manda um áudio, ou você transfere sua imagem por meio de vídeo, tá, gente? Então, você vê que existe uma dinâmica muito grande para essa questão de comunicação. E também a captação de informação que você tem. Vamos lá. Quando você está estudando, né, isso que você está fazendo agora por meio de alguma tela, né, tanto de computador, smartphone, televisão, enfim, você está aí absorvendo, você está tendo o acesso a essa informação. Tá? Então, esse acesso que você tem, você está interagindo com essa rede de comunicação e vendo como ela é importante para o seu dia a dia. Gente, é interessante a gente perceber que as redes de comunicação, elas cada vez ficam mais importantes e essenciais no nosso dia a dia. Tá? Estamos vivendo, né, atualmente um momento aí de crise sanitária, tá? onde uma doença está se desenvolvendo em nosso território, e esse contato que estamos tendo agora faz com que você continue absorvendo informação, faz com que você continue tendo acesso ao conhecimento. Então, vocês estão vendo como essa rede de comunicação ela é importante para que nós consigamos ainda ter desenvolvimento. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. Como é que a gente tem as informações? Como é que é transmitida essa informação? Tá? Então, você vê aí, né, a imagem de uma antena, né? Então, é muito comum a gente ver na cidade as antenas, né? As antenas de comunicação.
muito comum que a gente consiga entender, né, que a gente consiga transferir informação. Mas como é que funcionam essas antenas e qual o nível de importância que ela tem em nossa vivência? Observa na tela mais uma vez. A gente vai ter aí, né, torres e antenas de sinais, né? Então é muito comum você ver aí em sua cidade, tá? É muito comum você ver aí em uma área mais afastada ou no centro mesmo urbano, essas torres aí, né, gente? Você nunca se perguntou para que serve ou qual a finalidade dessas torres? Essas torres elas funcionam basicamente tanto para transferência de sinal de celular, tá? Então o celular só funciona se tiver uma torrezinha, uma antenazinha dessa. Quando você olha para o seu celular e faz assim, não estou tendo sinal no meu celular, então tem algum problema com a torre próxima à sua localidade, tá? Quando você tem uma interferência ruim na televisão, você tem um problema com a torre de comunicação, tá? Quando você tem algum problema aí com o seu sinal de internet, você tem um problema aí com a sua antena de internet. Então vocês estão vendo que essas antenas, elas funcionam, essas antenas e essas torres também, elas funcionam para transferir a informação, para transmitir as informações para a gente. Vamos ler o resumo que eu coloquei para vocês, tá? Torre e antena de rádio são tipicamente estruturas altas, concebidas para suportar as telecomunicações, rádio, televisão, iniciação de TV, tá? Elas se submetem a essa estrutura para que o homem consiga transmitir informação por meio de sinal. Tá? Então vocês estão vendo aí que essa transmissão de informação ela funciona por meio de sinais, tá? Por meio de ondas, tá? Ondas de rádio, ondas de televisão. A gente vai entender um pouquinho que a televisão passou por um processo de transição e de mudança, né? Já utilizam antenas mais sofisticadas e vamos acompanhar isso aí, ok? Observa na tela mais uma vez, gente. Então eu mostrei para vocês aí agora os sinais de rádio, de celular, né? Por meio dessas antenas. Então, como eu falei para vocês, né? É muito comum de você ver essas antenas em sua cidade, garanto que você já viu. Se não reparou, comece a reparar um pouco e se perguntar para que aquela antena serve especificamente, porque ela pode ter muitas finalidades. Geralmente as que a gente vê são torres de celular, são antenas de celular, tá, gente? Mas também ela pode ser de rádio e TV. Aqui no centro do Recife, por exemplo, onde estamos, né, gravando atualmente, existe uma torre, né, de uma grande emissora. Então, geralmente, quando passa algum período aí natalino, algum festejo, ela enfeita aquela torre e chama bastante atenção. Então, a gente vê que existe, então, uma atenção maior para essa transmissão, para essa fonte de sinal. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. Mas essas transmissões estão cada vez mais simples e especiais, tá? No nosso sistema de transporte, de transferência urbana. Tá? Então, você consegue ver torres de sinais nos altos de prédios, você consegue ver nas casas, você consegue ver que essa transmissão, né, esse sistema de transmissão de informação por meio de torres e antenas, ele é cada vez mais comum no centro da cidade. Criam-se leis também, tá, gente, para flexibilizar, para deixar mais disponível que essas antenas fiquem visíveis na cidade, e isso faz com que a cidade fique cada vez mais transmissível, né, de informações. Ok? Observa na telinha que eu mostrei para vocês aí uma imagem ilustrativa, tá? Então, isso é muito comum. Vocês estão vendo aí nos altos, né, de prédios, praças, casas, você vê a transmissão de informação, né, por meio dessas ondinhas aí. Essas ondinhas são invisíveis, tá? Mas essas ondas invisíveis, elas funcionam para transferir, né, para transmitir informação para o nosso celular, para o nosso computador, para o nosso smartphone, né, para a nossa televisão. Então, esse sinal, tá, essas ondas são extremamente importantes, ondas invisíveis, né, frisando mais uma vez, são bastante importantes para a nossa vivência, tá? Atualmente, né, recentemente, na verdade, aconteceu aí uma transferência, né, as televisões que eram chamadas de analógicas, que eram televisões que recebiam sinal por meio de antenas, tá, em transmissão aí via ondas, elas passaram por um processo de mudanças e elas começaram a receber sinais digitais. Então o sinal digital é um sinal mais limpo, né? Um sinal que recebe as informações por meio de satélites, né? Então você vê que as antenas elas ficam cada vez mais simples, tá? Antes a estrutura analógica precisava de uma antena, de uma torre
Muitas vezes, não sei se você passou por esse fato, né, de uma pessoa ter que ir lá e ajeitar a antena, consertar lá, deixar bonitinha, né, para você conseguir assistir a televisão por conta da interferência. E agora você consegue aí regular a televisão por meio do controle, você regula a antena, né, você consegue aí digitalizar os canais, né, então você vê que existe um sistema de sofisticação, né, de melhoria, né, de deixar a coisa mais atual, mais digital e mais conectada também. Então, o sinal digital é um sinal que melhora a situação da imagem transmitida para os nossos televisores. O sinal digital também, a gente recebe esse sinal no celular e nos computadores também. Ok, gente? Então, vamos passar por um processo de transição aí, de melhoria nesse processo tecnológico. Então, essas antenas, né, essas torres, a diferença entre antena e torre a gente vai entender que é na questão estrutural, né? Enquanto a torre é uma coisa mais sofisticada, né, com mais estrutura, né, a antena é uma coisa mais simples, tá, gente? Então, a gente vai ver que existe uma diferença na questão estrutural entre antena e torre. Ok, gente? Observa na tela mais uma vez. O sinal ele fica cada vez mais limpo, sofisticado e a gente fica cada vez mais conectado com esse sinal. Então eu coloquei para vocês aí na imagem uma imagem ilustrativa, com certeza, né? A gente vai ver que existe um homem, né, de negócios aí manipulando o sistema de sinal e o sinal cada vez funcional para a gente. E do lado você vê umas pessoas aí se conectando, tendo ideias, baixando informações, tudo por meio desses sinais que estão cada vez mais ativos em nossa cidade, no nosso sistema urbano. Tá, gente? A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse sistema urbano e como esse sistema urbano ele fica cada vez mais denso, fica cada vez mais repleto de informação e comunicação. Então, a gente está vendo aí que as redes de comunicação elas são extremamente importantes para a transferência de dados, para a transferência de informação, para como a gente observa, para como a gente obtém informação. Então, tudo isso está ligado à comunicação, a como a gente se vê, a como a gente se comunica, a como a gente atrai esse sistema de aprendizagem, de conhecimento. Ok, gente? É interessante que vocês continuem buscando o conhecimento. Deixei para vocês aí atividades na plataforma Aven. É interessante que você vá até um ambiente digital e busque informação para que você cada vez mais esteja dentro dos conceitos urbanos. Ok, gente? Sétimo ano, vou agradecer para vocês. Espero que vocês continuem assistindo e até uma próxima aula. Valeu!